Olá, eu quero conversar com você no nosso encontro de hoje sobre a Epístola de Tiago. Bem, quanto à autoria, sobre essa epístola, a própria epístola já apresenta o seu autor no verso primeiro. Tiago vai escrever, que ele, Tiago, servo do Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Talvez a pergunta que muitos de nós fazemos é: que Tiago é este? Então, a forma direta e sem apresentações com que o autor se coloca pode indicar que era alguém tão conhecido pelos leitores que isso até dispensava maiores informações sobre ele. Em geral, a maioria dos estudiosos entende que se trata de Tiago, irmão de Jesus, que se tornou um importante líder da igreja primitiva, reconhecido como uma das colunas da igreja em Jerusalém, conforme descrição de Gálatas. Tiago teve participação ativa no Concílio de Jerusalém, conforme descrição de Atos, no capítulo 15. Egésipo, citado por Eusébio de Cesareia, afirma que Tiago, irmão de Jesus, foi o mais famoso pela sua vida de oração, talvez uma lenda inspirada na epístola. Flávio Joséfo diz que Tiago foi morto apedrejado por um judeu na década de 60, depois da morte de Cristo. E existem alguns textos apócrifos relacionados ao seu nome. Apócrifo de Tiago, Apocalipse de Tiago 1 e 2 e também o Evangelho dos Egípcios. Há evidências internas que favorecem a identificação supracitada. O autor fala com autoridade apostólica. Ele possui uma familiaridade com as tradições judaicas, com o Antigo Testamento e principalmente com os ensinos de Jesus Cristo. Não obstante, entre os pais da igreja houve uma hesitação. Como visto acima, ele estava entre os livros canônicos que foram contestados no terceiro e também no quarto século, conforme as listas de Eusébio e Orígenes. A exegese contemporânea também levanta alguns questionamentos a essa identificação. Então, além da oscilação patrística na aceitação da epístola, estranha-se o fato de que um texto do irmão de Jesus Cristo ter tão poucas referências a Jesus, o que necessariamente não quer dizer muita coisa. O fato mais incisivo contra a autoria pelo irmão de Jesus está nos problemas que a carta pressupõe. No capítulo 2, dos versos 14 ao verso 26, há uma discussão sobre fé sem obras e parece ter em vista uma grande deturpação do ensino paulino sobre a justificação pela fé. Tal deturpação só teria lugar após a difusão da teologia paulina e até mesmo das cartas paulinas, ou seja, a partir dos meados da década de 60, no mínimo. Tiago morreu em 62 depois de Cristo. Então, muitos estudiosos consideram muito pouco tempo para essa difusão, ainda que ela não seja possível. Então, como alternativa ao Tiago, irmão de Jesus, algumas hipóteses são levantadas e duas podem ser destacadas aqui. Uma é a pseudomínia, Isso é, alguém que nós não conhecemos, mas que talvez os primeiros leitores conhecessem, e que utiliza a autoridade do famoso irmão de Jesus Cristo. Uma outra possibilidade é levantada pelo teólogo Leonard Harris. Ele mostra que é plausível considerar que o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, seria o autor da epístola. Ele poderia ser irmão do outro Judas, apóstolo, a partir da exegese de Lucas, capítulo 6, verso 16, e também Atos, capítulo 1, verso 13. Sendo assim, esse teórico considera defensável e passível a aceitação entre os protestantes da hipótese de Tiago, Judas, apóstolos que foram autores das cartas que assim recebem o nome desses autores. Eles sugerem também que antes do dogma, havia um dogma que era discutido, o dogma da perpétua virgindade de Maria, que talvez essa exegese fosse uma coisa já comum. No entanto, a visão predominante entre teólogos, escritores e comentaristas neotestamentários
é que a autoria de Tiago, de fato, seja atribuída ao Tiago, que é irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, que até então escreveria essa carta durante esse período. Ainda assim, existem alguns questionamentos, sobretudo relacionados aos problemas que a carta combate, que levam à proposta, dessa carta ser pseudônima, ou que outro Tiago, como exemplo, o apóstolo filho de Alfeu, teria escrito. Sendo irmão de Jesus, a carta não poderia ter sido escrita depois de 62. Então, havendo entre os autores que defendem essa posição, é claro que há uma variação entre uma data, que fica ali entre 52, 40, 52, ou próxima aos últimos dias de vida de Tiago. Então, levando em consideração uma ampla divulgação das cartas de Paulo e admitindo outro autor diferente do irmão de Jesus, pode-se datar a carta nas décadas de 80 ou 90 depois de Cristo. Essa é uma data que é muito aceita pelos estudiosos e comentaristas neotestamentários. Outro ponto que nós precisamos pensar era sobre os destinatários. Para quem o Tiago escreveu essa carta? E nós também vamos enxergar isso no texto. Lá no primeiro capítulo, no verso ainda primeiro, Tiago atesta os seguintes destinatários. Ele vai dizer as 12 tribos que se encontravam na dispersão, ou as 12 tribos dispersas entre as nações, conforme nós temos na versão NVI. As 12 tribos é um sinal de totalidade. Dispersão, você já sabe, era uma palavra utilizada dentro do ambiente judaico para designar os judeus que viviam fora da Palestina. Então, na igreja primitiva, a palavra passou a designar os cristãos em geral, pois todos somos peregrinos enquanto não chegamos ao nosso lar celestial. Dessa forma, a carta poderia ser destinada aos cristãos, em geral, espalhados pelo mundo, ou mais especificamente aos cristãos judeus dispersos fora da Palestina. Assim, a gente consegue entender que o conteúdo da carta parece pressupor uma comunidade determinada, possivelmente composta por judeus, por cristãos pobres, que trabalhavam em grandes propriedades rurais, certamente imaturos na fé, que não compreenderam a doutrina da justificação pela fé e que mantinham disputas entre si. Portanto, fica duas alternativas que se impõem. A primeira ou a carta se destina a várias igrejas de cristãos judeus fora da Palestina, lembrando que foi esse o entendimento que fez a carta ser incluída entre as epístolas católicas do Novo Testamento, e a segunda possibilidade é que talvez essa carta se destine a uma comunidade determinada de cristãos judeus de fora da Palestina. Neste último caso, podemos pensar leitores que certamente residiam na região da Síria. Quanto à questão da localização da publicação, o nome de Tiago, irmão de Jesus, sempre esteve ligado à igreja de Jerusalém. Então, a tradição atesta que ele foi o primeiro bispo daquela igreja. A situação socioeconômica pressuposta na carta também se enquadra na situação de Jerusalém. Então, é muito provável, sendo o autor Tiago, irmão de Jesus, que Jerusalém tenha sido o lugar mais provável para a publicação da carta. Naturalmente, admitindo-se um outro autor, aí sim podemos pensar em outras possibilidades. Eu quero rapidamente ver com você aqui algumas características literárias e também teológicas. Ao debruçar desse escrito, você vai perceber que essa carta ela tem um conteúdo desordenado, sem as características epistolares e talvez articulado com palavras-chave. Um comentarista, Howard Marshall,
ele diz o seguinte, que a forma da epístola ela é influenciada pelo padrão da sabedoria judaica, de expor questões éticas, de não sistematicamente, ao contrário daquilo que nós estamos acostumados a ver nas cartas de Paulo. Então, Tiago ele não desenvolve uma argumentação teológica no intuito de fundamentar as suas exortações. Na verdade, predominam os imperativos, porém sem muita argumentação. Dibérios, no passado, especificou o gênero literário da carta com uma parênese, isto é, uma série de advertências éticas tradicionais agrupadas sem o nexo lógico. Já Kittel nota que Tiago é um pouco incisivo. Ele não trabalha com condicionais ou circunstâncias. E aí, isso fez com que a epístola não fosse usada liturgicamente no segundo e também no terceiro século. E essa foi uma das razões de desconfiança em relação à canonicidade desse texto no século IV. A forma de Tiago também pode ser entendida como uma espécie de sermão ou uma coletânea de sermões enviados com uma finalidade pastoral. E a carta de Tiago é muito pastoral. Já houve algumas tretas envolvendo essa carta. Teologicamente, a carta é famosa pelo conflito com Lutero. O reformador ele ficou chocado com o sabor judaico da epístola e, sobretudo, com as afirmações descritas no capítulo 2, nos versos 14 a 26. E ele interpretou-as como uma crítica à doutrina paulina, à justificação pela fé. Lutero considerou Tiago, e ele disse isso, como uma epístola de palha. Ele considerava que era uma carta de valor secundário aos demais escritos do Novo Testamento. De fato, a carta de Tiago é um documento do Novo Testamento com o sabor de judaísmo. Salta aos nossos olhos a escassez de material cristológico, como observamos nas cartas de Paulo, principalmente aos Filipenses, e a ausência de qualquer menção ao Espírito Santo. Então, juntando essa questão teológica a um outro problema que nós observamos, que é a interpretação dessa relação entre fé e obras, a questão teológica que se levanta é: será possível conciliar Tiago com Paulo e, por consequência, com o restante do Novo Testamento? No século XIX, Ferdinand Barr e os estudiosos ligados a ele, da escola de Tübingen, disseram que não. Adotando o esquema filosófico de Hegel, eles viam o cristianismo primitivo essencialmente dividido em dois grupos, o judaizante e o liberal pró-gentios. O primeiro liderado por Pedro e Tiago, e o segundo tendo Paulo à frente. Então, a síntese somente teria ocorrido no catolicismo primitivo do segundo século, mas a exegese contemporânea tem superado essa visão, entendendo que Tiago não está criticando Paulo ou, propriamente, a teologia da justificação pela fé. Na verdade, a carta de Tiago deve ser lida sob uma perspectiva pastoral. Ele não formula argumentos teológicos, Tiago exorta. E essa exortação tem fim de modificar a prática dos cristãos e não a sua teologia. Bem como resumiu Lopes, a fé de Tiago condena o quê? Uma fé estéril. Não é a que Paulo recomenda. Paulo recomendou fé com frutos. E as obras que Tiago recomenda foi um exercício do amor cristão, enquanto Paulo condenava as obras da lei. Queridos irmãos, você que assiste essa breve exposição, diante desse breve exposto, a carta de Tiago, ela deve ser encarada como uma expressão do cristianismo judaico primitivo e, canonicamente, um complemento necessário e indispensável à teologia de Paulo. E nisso reside seu valor permanente para a igreja, isto é, o cristianismo não é somente uma doutrina correta, mas, segundo Tiago, também é algo essencial. Porque ele diz no capítulo 1, verso 27, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo.
Então, espero que você tenha gostado aí desse nosso breve encontro. Deixa um like aí no vídeo, faça o seu comentário. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para receber outros conteúdos teológicos. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor continue conduzindo a sua vida e os seus estudos. Até breve.